Se eu te perguntar, quem é o personagem principal da história de José? Você provavelmente me responderia, José. E é aí que a pregação evangélica, a teologia do coach da prosperidade errou nos últimos, 30 anos. Porque se o personagem da história de José for ele mesmo, a história vira motivacional. Mas se o personagem principal for Deus, aí sim ela faz muito mais sentido. E eu vou te contar o porquê. Sejam bem-vindas, mentes borbulhantes, ao canal, ao mais um vídeo de hoje. Então já, como sempre, peço aí para você deixar o seu like. Se você não é inscrito, tá chegando aqui agora, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e senta que lá vem história, porque o assunto de hoje é polêmico. Um assunto muito polêmico. Se você ler lá em Gênesis a história de José, que a gente conhece, o José do Egito, ele não escreveu uma autobiografia. Moisés registrou a sua história como uma demonstração da providência de Deus. Isso muda a nossa perspectiva. Porque sejamos sinceros, dá para transformar ali os capítulos do Gênesis 37 ao 50 facilmente num post de LinkedIn, que ele foi rejeitado pela família e hoje é CEO do Egito, né? Só faltou o foguetinho postando, né? Que o problema não é que essa leitura, essa lente da história seja falsa. Ela só é pequena demais. O resumo de toda a história, a moral da história, não está em seus sonhos, não está em sua capacidade visionária e sabedoria de governança, não está na forma como ele venceu a prisão, mas está registrada para nós lá em Gênesis 50:20, lá no finalzinho da sua história, em que ele mesmo diz que apesar dos seus irmãos tentarem fazer mal a ele, Deus colocou-o no cargo para salvar a vida de muitos. O plano de Deus era maior que os sonhos dele, era maior que o sofrimento dele, era maior que o sucesso dele. Olha a sequência. Os irmãos o vendem, Potifar compra, a mulher de Potifar, arma uma armadilha, o copeiro esquece, Faraó promove. Mas por trás de toda ação humana tem a mão invisível de Deus conduzindo. Os homens agem livremente, Deus governa soberanamente. E é exatamente isso que José reconhece. Vocês tentaram fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ele não nega a intenção do mal, ele não romantiza o sofrimento. Ele não diz que o mal deixou de ser mal, ele afirma algo maior. O pecado jamais consegue frustrar os propósitos de Deus. E essa é a providência divina. E ela é grande demais para ser um pano de fundo de uma história coach. E a Bíblia repete esse padrão o tempo inteiro. Provérbios 16:9, Isaías 46:10, Romanos 8. Repara, Romanos não promete conforto. Assim como Gênesis, promete propósito. O objetivo nunca foi fazer José feliz, fazer uma história de sucesso, uma escalada de ascensão. Foi preservar a família da aliança de Israel, da qual viria Judá, viria Davi, viria o Messias. Se José morresse no poço, Israel morria de fome. Se ele desistisse na prisão, a linhagem da promessa seria interrompida. Se ele buscasse vingança, o povo da aliança seria destruído. Deus preserva um homem para preservar uma nação. José é instrumento, Deus é o protagonista. E olha, isso não é uso exclusivo de José. Noé não é o herói da arca, Moisés não é o herói do Êxodo, Davi não é o herói contra Golias, Daniel não é o herói da cova dos leões. Isso dá até um vídeo, como a gente tenta buscar e encontrar na nossa ideia individualista heróis individuais pequenos, enquanto o herói é sempre outro. Não é o inimigo é outro, o herói é outro. O herói sempre é Deus, sustentando a promessa apesar da fraqueza humana. É basicamente o mesmo universo cinematográfico, só que o personagem principal nunca troca de ator. E existe algo ainda mais profundo aqui. José salva da fome, Jesus salva da morte. José é traído pelos irmãos, Jesus é rejeitado pelos seus. José é vendido por prata, Jesus também. José sofre injustamente, Jesus também. José perdoa quem os feriu, Jesus ora por eles na cruz. José aponta para Cristo, a Bíblia inteira aponta para Cristo. E é por isso que transformar José numa história de resiliência não é errado por ser humano demais. É errado por ser pequeno demais. A pergunta não é como eu posso ser José. A pergunta é
Que Deus é esse que conduz a história com tanta fidelidade? Porque ele não saiu da prisão por pensamento positivo, não venceu porque visualizou o futuro, não prosperou porque nunca desistiu, porque sabia o código. Cadê o grito de vocês? Ele foi sustentado porque Deus já tinha decidido que cumpriria a sua promessa. Isso muda a forma como você enxerga a sua própria vida. Talvez Deus o use para realizar grandes coisas. Bem, talvez não. Mas nos dois casos, o centro da história continua o mesmo. O Evangelho nunca prometeu que você seria extraordinário. Prometeu que Deus faria a vontade dele com gente comum. E essa é a grande diferença entre mensagem coach e mensagem bíblica. José entendeu isso. E é por isso que no fim de sua vida, ele não celebrou o cargo que conquistou. Ele celebrou o propósito que se cumpriu. Deus planejou tudo para o bem, para que muitas vidas fossem salvas. Inclusive para que eu e você estivéssemos aqui. Se José não tivesse perdoado e chegado até esse ponto de salvar a vida do povo de Israel, Jesus não teria nascido daquela linhagem, o Evangelho não teria chegado até eu e você. Não foi o trono, não foi o sucesso, não foi a recompensa, foi a salvação. E essa continua sendo até hoje a lógica do reino, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida por amor de outros. José preservou vidas temporais. Cristo oferece vida eterna. E se você tirar só uma coisa desse vídeo, tire essa mensagem. A sua vida não é sobre você mesmo. E olha que notícia boa, hein? Então é isso. Chegamos até aqui. E comenta aqui embaixo, você já tinha percebido isso? Existe alguma outra história que você acha que é tratada como uma mensagem coach? Compartilha com alguém que você acredita que está precisando ouvir isso hoje. Muito obrigada por ficarem aqui. Um beijo e até a próxima!